Olá, estamos de volta. Agora eu vou receber para uma mesa duas mulheres que eu admiro muitíssimo. Primeiro, Adriana Barbosa, empreendedora social, idealizadora do Preta Hub, da feira Festival Feira Preta, minha colega na Rede Folha de Empreendedores Socioambientais e da Schwab Foundation, alguém muito inspirador para a gente pensar novos modelos de negócio. E também a Mariana Ceroni, a conhecida nas redes sociais como @musa do varejo, que é da Sodexo, uma especialista em inovação, em cabeça do consumidor, e que vai dar uns insights incríveis para a gente sobre o futuro e o presente do consumo com causa. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Oi, Adriana. Boa noite, Adriana. Oi, Mari. Oi, boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O tema do consumo com causa é muito importante para a gente, porque é o que move a editora MOL e também o Instituto MOL. É graças à venda de produtos com renda revertida que a gente sustenta o Instituto e pode realizar eventos como esse. E a gente sabe que também vocês estão vendo isso de perto, né? A Adriana criou um negócio, né, a Festival Feira Preta, que basicamente convida as pessoas a usarem seu dinheiro com uma consciência social completamente nova, né? De negros gastando com negros, investindo no empreendedorismo e, enfim, movimentando uma economia completamente nova. O Black Money, né, não é uma economia nova, mas uma economia que merece, né, ser vista com uma forma de inovação incrível que traz impacto social e crescimento econômico e prosperidade para todos. E a Mariana está dentro de todos os varejos, né? Está dentro da indústria e do varejo e vê de perto essas transformações e como isso tem mudado a cabeça de empresas e consumidores. Então, eu começo perguntando para vocês: vai ter só produto social nas prateleiras? Esse ano a gente viu muita verba de marketing migrar para tudo parecer ter esse verniz de causa, e a gente vê cada vez mais consumidores fazendo essas escolhas. Todas as pesquisas mostram o Brasil como o consumidor mais preocupado em consumir produtos com propósito e ler o rótulo e exigir das empresas que se posicionem. Como que vocês veem isso na prática? Adriana, seu público aumentou muito esse tempo todo? Primeiro, estou muito feliz por estar nesse evento. Acho que é um momento muito importante para a gente falar, né? Não só da cultura da doação, mas dessas grandes causas. E minha atuação tem sido nas 2 últimas décadas. São quase 20 anos à frente de uma iniciativa que tem esse recorte específico da população negra, de valorizar os empreendedores, fortalecer a cultura negra. E o que eu tenho percebido nessa jornada é que tanto consumidores negros e consumidores não negros têm olhado para essa questão racial como uma causa e têm feito investimento, têm feito a sua escolha ativista na forma como se consome, né? Não é à toa que hoje até você citou o Black Money, tem sido uma das premissas dessa circulação de recursos entre a comunidade negra, mas sim, eu acho que a gente está cada vez mais incisivo, né, mais politizado na forma como a gente consome, e de fato o poder está nas nossas mãos, né? Com certeza. Mari, você vê as empresas se movimentando para atender essa demanda do consumidor? Bom, Roberta, eu acho que elas poderiam ver com mais carinho e mais agilidade, olhando o panorama do varejo como um todo, né, não especificamente nenhum segmento, mas a gente tem que lembrar, né, como a Adriana bem pontuou aqui, a gente saiu já faz aí mais de uma década de mercado que era orientado ao mercado mesmo, então a indústria criava e a gente consumia o que a indústria criava, só que a internet veio, as redes sociais, a gente passou a ter uma voz que hoje é literalmente uma lógica ao contrário, né? Que é a lógica orientada pelo comportamento do consumidor. Então, as marcas que sabem, entendem realmente, né, conhecem aquele consumidor, ela realmente vai trabalhar para criar produtos, para criar uma jornada de consumo onde ele se sinta confortável e se sinta representado. E aí, sim, vai continuar obtendo todos os lucros capitalistas, que é o que as empresas, né, ainda buscam no sistema. Mas a gente precisa realmente que as marcas entendam que elas precisam oferecer e ouvir o consumidor, né? Esse consumidor doador, principalmente. A gente vê um tanto disso acontecendo da porta para fora, né?
eu sou uma pessoa plus size, eu vejo pela primeira vez nos últimos 2 anos, né, me vejo representada em campanhas de publicidade de marcas não plus size, né, e isso a gente vê em todas as dimensões, a Adriana deve ter visto também, né, eu lembro de quando eu trabalhava anos atrás, quase 20 anos atrás, na Editora Abril, eu lembro dessa que a única revista que tinha tido até então uma capa com uma mulher negra era uma Playboy que teve uma modelo negra. Fora isso, não existia isso. Agora você entra na banca, é uma alegria de ver. Então, todas as capas estão trazendo, né? Tem meses que você entra, todas as capas trazem mulheres negras. É um ganho grande. Mas aí, quando você olha para dentro da empresa, cadê as diretorias diversas? Cadê as pessoas diversas construindo produtos, pensando produtos? Né? Como que a gente vai dar esse passo além? Vocês acham? Os consumidores já estão olhando isso também? Se é só na propaganda ou se também está no modo de produzir, no modo de criar? Adriana, você quer falar primeiro? Especificamente na questão racial, sim, os consumidores negros têm olhado esse processo de equidade racial para além de ter uma pessoa uma pessoa negra numa propaganda. O fato de ter uma pessoa negra numa propaganda, né, ou numa capa de revista, não torna a empresa de fato com os valores da diversidade. Isso é só uma parte diante de todo um ecossistema que a empresa precisa pensar para. Teve um processo histórico que fez essa mudança em relação a essa representatividade, foi que nos últimos 30 anos a gente tem se visto mais, né? E a gente só se vê mais porque a gente começa a falar que é preto. O Brasil passa por um processo de se tornar negro. A gente chega a mais de 50% da população negra, não só porque nasceram muitos negros, porque essa população passa a se autodeclarar nos institutos de pesquisa e começa a aparecer no IBGE, nos últimos censos do IBGE. E as multinacionais, principalmente, né, essas grandonas que operam no Brasil, começam a olhar para essas pesquisas e falar, bom, se a gente está falando da segunda população, né, negra do mundo, assim, né, só perde para um país africano. Eu não estou produzindo para ela e ela não se vê nas campanhas de comunicação. E aí elas começam a fazer essa mudança, primeiro pela representatividade nos veículos de comunicação. Só que o público criou um outro movimento que foi, se eu não me vejo, eu não compro. Então não era só a questão de se ver, eu não me vejo, eu não compro, mas eu também quero saber se tem pessoas negras dentro da empresa produzindo para mim, né? Porque começaram a aparecer os ruídos de comunicação, campanhas construídas de forma errada. E com o aumento da internet, com o alcance da internet, da voz e a vez das pessoas na internet, elas começam a falar, cara, o Machado de Assis não é um homem branco, o Machado de Assis é um homem negro, por que você está colocando o Machado de Assis como uma pessoa branca? Cadê alguém aí do seu criativo que conheça de história, que saiba, né, o mínimo de quem são essas pessoas? Então, ocorre que hoje não basta só a empresa querer saber, o Black Money não serve no sentido de agora queremos saber do dinheiro dos negros. Isso não é Black Money. O Black Money, primeiro, que é um conceito americano de circular dinheiro entre a comunidade negra, é muito diferente do que falam que é o Pink Money. E segundo, que para os negros é importante reconhecer que o processo de desigualdade no Brasil, ele é histórico, e que não é só incluir a população negra do ponto de vista do consumo, e se não olhar para todos os impactos que essa desigualdade ocasionou e fazer o reinvestimento social, entendeu? Então, acho que esse é o grande ponto que a gente está falando. Tanto que quando teve o processo do George Floyd, mesmo que aconteceu agora recentemente no Brasil, muda tudo. São novas cartas que estão na mesa, entendeu? E é a população negra com mais poder falando, bom, se você não está olhando para as minhas subjetividades e toda a complexidade dessa desigualdade, você não é a empresa que eu vou consumir. E aí a gente passa a ser mais ativista na forma como a gente consome, entendeu? Bom. Mari, como você vê isso? Olha, eu tenho vários causos para contar para vocês, né? Então, vou começar, você falou do mercado plus size. E assim, gente, a gente tem um desafio também, quando a gente fala da comunicação, das marcas não terem medo, porque ainda mais as grandes marcas, essas multinacionais, que têm milhões de clientes, eu trabalhava em uma delas há uns 6 anos atrás, uma grande empresa de telecom, e ela fez um filme de final de ano
totalmente diverso. Então, assim, né? Eu gosto muito da fala do Fábio Mariano Borges, que é um professor da SPM, né? Beijo para ele, adoro ele, meu professor. Ele fala muito sobre a questão de diversidade, que é uma grande festa, né? Se você ficar bem numa festa, ela tem que ser super legal e super diversa. E a diversidade é isso, né? Tanto para dentro quanto para fora. Pois bem, nesse case da empresa de telecom, eles fizeram um vídeo lindo, maravilhoso, de final de ano, onde eles abordavam a questão de deficiência, de questões raciais, a questão do empoderamento feminino, a questão do plus size, a questão da gente receber pessoas de fora, dos refugiados e tal. E era uma provocação de final de ano. O filme chamava Repense. E aí, gente, assim, eu trabalhava no marketing nessa época e foi, assim, uma experiência muito louca, porque a gente lançou esse filme no Natal, assim, tipo, eu adoro o Natal, então, assim, é uma vibe, né, boa, tal, e assim, a gente convidou pessoas reais para participarem desse filme e tal, e eu nunca vou esquecer, a modelo plus size, ela foi muito atacada. Essa marca, ela tem um cuidado de ter uma voz, então, assim, os comentários são abertos, as pessoas podem falar o que for ali, porque é o conceito da marca. Eu lembro que era, assim, véspera de Natal, e a gente conversando num board com o CEO da empresa, com o Google junto, porque precisava tirar os comentários de uma marca desse tamanho. Não é tão simples quando a gente opta por tirar os comentários, mas eu falei, gente, aqui eles não estão atacando a marca. Eles estão atacando a pessoa física que veio fazer um filme super lindo pra gente de Natal. E, assim, são grupos de neonazistas, tipo, que permeiam ódio e tal. E, realmente, eu trago esse exemplo extremista porque eu vejo, às vezes, em algumas marcas menores, quando eu dou consultoria no varejo e tal, uma situação dessas é suficiente, às vezes, para um board falar, tá vendo? A gente não pode falar de diversidade. E a gente se posiciona. A gente não quer esse tipo de cliente aqui. Esse não é o meu consumidor. Então, eu acho que uma coisa que tem acontecido muito legal nessas marcas que realmente, né, estão fazendo sério essa questão de entender o que é esse consumidor doador, é realmente se posicionar de qual consumidor que ela quer que seja representado também por ela, né? Do mesmo jeito que o consumidor precisa se ver nessa marca, precisa entender que a empresa tem uma diversidade ali, que você tem a mulher, que você tem o negro, você tem o plus size, você tem o deficiente, você tem todo mundo ali criando os produtos e os serviços para você, mas na contrapartida, a marca tem que ter a segurança de que tem alguns perfis que não faz sentido ela ter naquela marca, e é isso mesmo. A Adidas também teve um caso super emblemático quando fez uma campanha super linda das mulheres e foi atacada também. Foi uma campanha gringa, e aí as pessoas atacavam e eles respondiam em inglês, assim, meio irônico, desculpa, mas muito triste de te ver sair da minha marca, tchau. Eles mandavam, sorry to see you leave, bye. E assim, você fala, meu Deus, olha o deboche. Mas precisa desse deboche, porque a gente começa a entender que a marca também tem que se posicionar, a marca tem que ser humana, né? Como que eu sou como marca e como que eu vou me representar? E aí isso extrapola só a comunicação, como a Adriana apontou, então assim, não dá mais para você só fazer um filme ali e por meia dúzia de pessoas diversas e na prática você não ter isso no seu dia a dia, não ter essas pessoas na sua liderança, não realmente entender esse consumidor, né? Então, as marcas precisam ter essa segurança de poder perder clientes, se for o caso de perder, que às vezes tem clientes que valem a pena a gente ter. É verdade. Aqui a gente tem um costume de falar também que o ideal é a gente ter as respostas antes mesmo que surjam as perguntas. Então, como a gente tem uma desconfiança clássica, assim, né, entre os brasileiros, quando a gente vê pesquisas de comportamento de doação, de confiança nas instituições, tudo que se relata, assim, tudo que se fala sobre terceiro setor, sobre ONG, sobre causas, tem, assim, não sei se acredito, é mamata, é fraude, é problema, enfim. Então, quando a gente fala dessa conexão com causas, assim, isso sempre pode trazer consumidores desconfiados, querendo saber por quê, mas para onde, mais quanto. E esse é um momento em que muitas marcas a gente vê escorregando, assim, que elas não estão preparadas, fazem um produto social muito legal, uma campanha muito linda, mas não estão preparadas para responder sobre a transparência, para onde está indo os recursos, mostrar as métricas, mostrar o que está depois. Como que vocês acham que elas podem lidar melhor com isso? E como que isso acontece, especialmente, Adriana, com os pequenos produtores da Feira Preta, assim, né? É mais fácil nesse caso porque você está de cara a cara com o empreendedor, né? Como que eles mostram esse impacto, contam essa história? Porque isso pode ser um ativo de venda, né?
Mas a relação de um pequeno, especificamente um empreendedor negro, é muito diferente de uma grande marca, né? Eu vejo assim que o consumidor, brancos ou negros, ao consumir de um empreendedor negro, já está entendendo toda a história, toda a narrativa, todo o storytelling que tem por detrás daquele produto. Normalmente as empresas negras, as que trabalham com engajamento, a Feira Preta tem recortes de público, mas o público maior que a gente se relaciona do ponto de vista do empreendedor são empreendedores negros com engajamento, ou seja, são empreendedores que criaram produtos para atender uma demanda específica do mercado negro. Ou seja, produtos e serviços que atendem a especificidade da população negra. E são marcas pequenas, né, que não tem grande escala, não tem uma escala industrial e que tem um processo de quase que produção, uma produção que ela é artesanal e que basicamente são empresas lideradas pela família, então a mãe, o vô, todo mundo envolvido no processo. E tem uma particularidade do empreendedor negro que a gente está muito no produto final, então é o colar, é a roupa, mas não necessariamente a gente está desenvolvendo o fio. Entendeu? Tipo, a gente não tem empreendedores negros numa escala industrial. Então, não tem esse lastro de toda a cadeia de produção. Então, a primeira história que a gente consegue contar e que, de alguma forma, causa empatia é que são empreendedores negros e que muito tempo estiveram à margem desse processo de produção e de consumo, entendeu? Mari, você acha que isso poderia ser usado a favor, como acontece na Feira Preta, isso da história, né, ser usada como um ativo mais para a marca e para o produto. Mas, enfim, isso nem sempre é muito bem feito. A gente coleciona casos aqui de marcas que, quando a gente vai perguntar, legal, mas para onde vai o dinheiro, né? Enfim, qual é a instituição que você está ajudando? Aí a gente só vê as reticências e a resposta nunca chega. Como que você acha que isso pode melhorar aí? Por que não é bem feito? Será que falta, sei lá, não ser só um projeto do marketing, ser um projeto mais amplo dentro dos negócios? Eu acho que sim, Roberta. O problema, principalmente das grandes, né, indo na contramão da produção artesanal, é essa dificuldade de fazer essa gestão que seja omnichannel, né? A gente fala do omnichannel no varejo, gente, que é a integração de todos os canais. Então, você pensa numa marca e você pensa sempre na marca, você nunca pensa num departamento específico, né? O oposto de você pensar numa loja de departamento. Então, quando você tem uma marca omnichannel, é que realmente ela tem aquela experiência que você pensa nela em qualquer momento da jornada, né? E eu acho que é bem isso, é trazer esse comportamento para as causas sociais. Então, é o que você pontuou, não é um projeto do marketing, um projeto da fundação dessa marca que fica apartada ali, e enquanto o resto trabalha, todo mundo realmente tem que se engajar e mostrar, né? Tem que ser, falando de varejo aqui, né, não tem como. Então, assim, no ponto de venda, você tem que ter todo mundo ali engajado na sua causa, entendendo e representando a sua marca. Não tem como não citar, né? A Adriana falou isso, a gente fala do George, aconteceu aqui no Brasil de novo, né? Socorro, e assim, de novo, com a mesma marca, quinta mancada em menos de 5 anos. E a gente viu o reflexo disso, né? Refletiu na perda de ações que essa marca teve. E aí, falando especificamente de casos assim, a gente começa a perceber como que quando não funciona essa integração onde todos os departamentos, todas as áreas da empresa realmente estão pensando naquela causa, a probabilidade de ter um problema desses é menor. Então, assim, mas é uma empresa terceira que causa os problemas da marca. Mas se é terceira e foi alguém daquela marca que contratou, é responsabilidade da marca. Então, assim, a cultura de diversidade tem que estar realmente enraizada naquele colaborador que você selecionou na entrevista para trazer na sua marca, e eu acho que poucas empresas hoje levam em conta essa questão da diversidade, não só de colocar mais negros, mais mulheres, mais pessoas diversas, né, nos cargos de liderança, em qualquer cargo da empresa, mas também trazer durante uma entrevista, não só entender a especificidade técnica daquela pessoa, mas também aquela cultura daquela empresa, da match comigo, né? Ela combina, porque às vezes a gente vê um colaborador entrando numa empresa sem essa jornada cultural, para você entender se realmente ele tem, né, esse viés e tal, e essa pessoa que talvez vá tratar de um contrato de terceiro e não vai levar em conta os problemas que você vai ter. Então, a gente tem que começar, quando a gente pensa na marca, em entender que essa questão, a minha marca ela tem esse posicionamento e as pessoas que trabalham dentro dela, elas têm que realmente, né,
simpatizarem com o meu posicionamento. E se não simpatizar, realmente não faz sentido. É aquela questão, não é só uma questão de trabalho e dinheiro, é uma questão de felicidade também. Você tem que se identificar com aquilo, né? Não tem como não citar a Luísa Helena, né? Ela faz muito esse cultural. Você vê a polêmica que deu no programa de trainee só de negros. Foi a Rachel Maia explicar. As pessoas precisam entender. Em nenhum momento ela se defendeu agressivamente. Ela sentou e calmamente explicou, porque às vezes a população não tem a informação necessária para entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem bons exemplos aí de varejos que fazem uma coisa bacana e tal, mas é muito essa questão da cultura mesmo, né? Você trazer as pessoas que se identificam com a sua cultura. E só queria pegar um gancho no que... Claro. Desculpa, eu só queria pegar um gancho no que ela traz muito rapidamente, de que a gente está com um processo de mudança dos últimos anos, seja dos jovens que não querem estar dentro dessas empresas que não compartilham dos seus valores e propósitos, e seja das empresas que, se elas quiserem se manter no mercado, elas têm que reconhecer os valores que estão sendo colocados em relação aos consumidores. E, especificamente, eu estou falando da questão racial, ele transversaliza. Então, não é só uma preocupação do board em relação à empresa ser diversa, mas em todo o ecossistema que envolve a empresa. Então, desde a agência de comunicação que foi contratada para implementar uma estratégia até a empresa de segurança, todo mundo vai ter que compartilhar de um mesmo valor, porque senão se fica só aqui, lá em cima, né, uma decisão estratégica que fica só na alta cúpula, quando desce e não cruza as informações, é onde acontecem os ruídos, é onde acontecem os problemas, e de fato aí não é uma cultura, né? Não é uma cultura organizacional, só foi colocado como uma estratégia, mas não tem lastro, não tem aprofundamento, não está estruturado, entendeu? É verdade. E uma coisa sobre produto que a gente ouve muito falar é que fazer um produto social é mais caro do que fazer um produto, né, em larga escala industrial, sem se preocupando unicamente com o preço, né? Quando você fala, e aí não importa se você está falando de uma grande marca ou de um processo artesanal, mas se você for buscar os insumos com menor impacto, pagar a sua cadeia de forma justa, né, praticar o comércio justo, pensar em todos os selos e certificações que esse produto pode ter, de reciclagem, de menor consumo energético, enfim, for fazer tudo direitinho, conforme a cartilha de um produto social, possivelmente, muito provavelmente, esse produto vai ser mais caro quando ele chegar na prateleira. Isso, será que as marcas já estão prontas e principalmente o consumidor já está pronto para pagar? A gente sabe que, em teoria, nas pesquisas eles dizem sim, pagam mais por um produto que seja sustentável, social, com causa. Mas na prática, na realidade de vocês veem de fato as pessoas bancando essa escolha com dinheiro, pagando mais caro? Assim, o que eu vejo é que tem algumas marcas, são poucos os casos, né? A gente não tem grandes casos em relação a esses produtos sociais, são poucas ainda as empresas que são ousadas em construir e que reconhecem toda a complexidade de fazer um processo como esse, se dedicam para. Por outro lado, eu vejo que, do ponto de vista de quem consome, é quem bate a informação. A informação não bate, ela não massifica, entendeu? Eu ainda tenho. Eu não sei se ainda lá, por exemplo, lá na periferia, ela pagaria por um produto mais caro, porque entende toda essa cadeia de produção. Porque, às vezes, a informação nem chega lá, sabe? Às vezes, a informação ela fica muito restrita a uma bolha de quem entende todos esses códigos, e fala que é um produto social. E também, dentro do campo social, tem muitas terminologias, muitas questões que ficam muito por entendimento de um grupo que sabe do que a gente está falando, do que a gente está falando aqui, entendeu? Então, primeiro eu acho que as empresas precisam, mais empresas, eu fico imaginando, se cada uma dessas grandes empresas lançasse pelo menos um produto ou uma linha e fizesse uma comunicação acessível que chegasse em todo mundo e contasse uma história para que eu veja valor e consuma, entendeu? Aí eu acho que vai fazer sentido e a informação vai bater para todo mundo, desde quem está lá na outra ponta até para quem está, sabe, do outro lado da ponte. O que precisa é acessibilizar essa comunicação, esse conceito, essa forma de produzir e de consumir, mas que ainda está para um grupo muito restrito, para quem entende do que a gente está falando aqui, entendeu? É verdade, mesma forma de explicar, mesma forma de explicar, eu acho que ela não é acessível, sabe?
não é acessível ainda. A gente sempre fala, esse é o grande sonho, assim, que toda empresa tenha no seu portfólio um produto social que reverta renda para a causa e que todas as ONGs possam contar com um produto assim, como uma forma de renda consistente, porque isso acaba gerando uma renda recorrente, assim, seria incrível, uma forma de você doar pelo consumo e assim doar no seu cotidiano, né, trazer oportunidades de doação na sua rotina normal. Esse é o grande sonho e a gente compartilha muito dessa dor, assim, Adriana, de não conseguir falar ainda de maneira que seja atendido, porque a gente fala de uma coisa muito nova, assim, que pouca gente ouviu falar, pouca gente... Então, quando a gente fala, ninguém entende direito ainda, assim, precisaria muito mais pessoas falando para entender, né, de fato chegar nas pessoas. É meio como que aconteceu com o QR Code para doar, que era uma coisa que existia há muito tempo, mas ninguém fazia, e agora durante as lives, de repente, todo mundo aprendeu, assim, né, tipo, o QR Code virou uma coisa muito mais comum, você usa para conseguir cupom de desconto, para fazer doação, para, enfim, fazer mil coisas, virou uma tecnologia muito mais acessível, à medida que qualquer vez que você abre a televisão, tem um QR Code ali na sua cara. Então, se mais gente produz, né, a gente com o tempo vai aprendendo. Mari, o que você acha disso? E quando você diversifica as suas formas de comunicação também, né? Quando você cria novas estratégias de comunicação. Porque eu acho que não é uma questão só do dinheiro. Eu tenho ou não tenho dinheiro para comprar um produto mais caro porque ele tem toda uma preocupação com a cadeia. É a forma como você conta essa história, sabe? Se bater no coração, eu vou consumir. Por mais que esse produto tenha um ticket um pouco maior, entendeu? É bem isso, meninas. Essa questão que a Adriana trouxe da informação, eu acho que é fundamental. E a questão também de... A gente não tem hoje um produto social massificado, né? Se a gente pensar pela lógica do consumo, né, da história do varejo, assim, para quem não sabe, a gente começou a falar de consumo e varejo na agricultura. Então, assim, quando a humanidade passou a produzir o próprio alimento e poder fixar e formosidade, foi aí que nasceu o varejo, né? E a gente, enfim, de lá, né, lá da pré-história até agora, a gente realmente não teve nenhum produto social massificado, se vocês pararem para pensar. Talvez o QR Code, eu estava aqui pensando, Roberta, é um exemplo, porque, de fato, ele veio, né, diante de tudo que aconteceu em 2020, e hoje, assim, meu avô tem 90 anos e ele sabe o que é um QR Code. Ele estava me contando outro dia no vídeo que ele... é para doar e tal, né, não sei o quê. Então, realmente, acaba que a gente... Mas, além de virar um produto massificado, teve essa questão da informação, né? A gente ensinou as pessoas como usar, por que isso é importante, aonde que chega. Todas as lives tinham as histórias, né? Aqui mesmo eu estava acompanhando o seminário, então nos breaks aí tem as propagandas dos patrocinadores contando o que eles fazem e tal. E é isso, a gente tem que realmente ensinar os consumidores. E é o que você falou, talvez uma pequena parcela entenda o benefício de comprar um produto orgânico, de comprar alguma coisa que reverta na causa, mas tem uma galera muito grande que não tem esse conhecimento. É o que a Adriana falou, talvez a pessoa da periferia, não adianta, para ela o diferencial é o preço. Ela pode até entender que se comprar e pagar R$1 a mais vai ajudar, mas aquele R$1 vai fazer diferença na vida dela. E tudo bem, talvez ela não seja para ela aquele produto, mas como que inserir essas pessoas no consumo social, né? Esse é um desafio que eu acho que as marcas poderiam explorar melhor. Com certeza. Eu queria pedir agora dicas para vocês, de produtos que vocês considerem, se não for social com renda revertida, tudo bem, mas produtos, marcas que vocês consomem, que vocês acham que tem um impacto social positivo e que vocês recomendam para quem está assistindo a gente. Como assim, as grandes marcas? Vou falar das pequenas. Pode falar das pequenas, pode falar grandes, pode falar... Mas com essa ideia assim, porque falam, eu queria consumir mais produtos assim, mas não sei onde tem, não sei como faz, enfim. Acho que vocês que estão mais dentro do universo de consumo, assim, talvez vocês tenham dicas boas para quem quer consumir com causa. Ou para marcas e ONGs se inspirarem a criar os seus próprios produtos muito bem feitos de causa. Eu quero, assim, vou fazer o merchan. A gente está na semana do Festival Feira Preta e a gente teve que passar pelo desafio da digitalização, da transformação digital. A gente 18 anos operando no offline, fazendo fisicamente,
e muito dos empreendedores que participam da Feira Preta, o volume de grana que eles fazem o sustentam por meses, assim, 3 até 6 meses, e é o grande momento deles, de fato, venderem, e com a questão do distanciamento social, não foi possível a gente fazer um evento físico. Na última edição, a gente levou quase 40 mil pessoas, ou seja, 40 mil pessoas consumindo, de 100 e poucos empreendedores. E o caminho que a gente fez esse ano foi colocar todos esses empreendedores numa plataforma online. Então, a gente fez uma parceria com o Mercado Livre. Quem acessar, inclusive está no banner, na home agora principal, tem pelo menos 1.200 produtos de empreendedores diversos, de tudo quanto é tipo de coisa que vocês podem imaginar que precisam ser consumidos. A gente fala tanto dessa luta antirracista, e o antirracismo é a ação. O convite que eu faço é para a galera, vai lá, consuma pelo menos alguma coisa dessa galera que precisa desse dinheiro que vai ajudá-los a manter, né? A gente sabe que o ano que vem a gente ainda tem resquícios da pandemia, a gente ainda vai viver esse contexto da pandemia, e eu quero reforçar de consumir dos pequenos. Nesse momento são eles que precisam de apoio. Na página do Mercado Livre mesmo, Adriana. Do Mercado Livre. Tem um banner Feira Preta, vai ter uma aba Feira Preta com muitos produtos, desde objetos, decoração, livros, roupas, acessórios, roupa de cama, tudo que precisar, tá lá. Ótima dica, presente. Arrasou! Adorei a dica. Vou super acessar a Feira Preta, Adri. Por favor, gata garota, vai lá, você vai encontrar uma coisa para você. Gente, tô montando enxoval, tô grávida, tem muita coisa para comprar. Parabéns mesmo. Pela Amelie. Obrigada. A Amelie, ela tá aqui com a gente. Olha, assim, Adri, de marcas, eu consumo muito, assim, tanto que, vou falar para vocês, quando eu contei pro meu marido, que está aqui na minha frente, falei, hoje eu vou participar da live do Seminário do Ar sobre consumo consciente. Ele, você? Tipo, e riu, porque eu realmente eu sou a musa do varejo, né, gente? Então, eu preciso consumir até para entender o que faz sentido, o que não faz. Ele tá rindo aqui do meu lado, mas assim, tem muita marca bacana, né? Então, a gente tem dentro do cosméticos, não tem como não citar a Salve, da Julia Petit, que tem uma proposta muito bacana. A gente fala dos plus sizes, Roberta, assim, eu adoro a Flávia Durante, não sei se vocês conhecem, quem é plus size aí tá na audiência. Ela tá super engajada nessa causa, eu acho bem legal, e ela vai fazer o Pop Plus virtual também, assim como a Adri vai fazer a feira. Então, eu tô vendo ela divulgar e tal. Busquem aí Pop Plus, que vai ter uma edição totalmente virtual. Ela tá super nervosa, tá para acontecer. E eu acho que também é um ótimo momento para o Natal. E realmente, assim, são pessoas que ficaram aí 9, 10 meses, que contavam com essas feiras, né, gente? E assim, tem muita feira legal, né? Quem é de São Paulo e tal, que ajuda, e você faz a diferença na vida de um pequeno produtor quando você realmente consome dele. E também, bom, eu não conto muito dessa parte, porque é uma coisa minha, assim, mas eu faço trabalho voluntário já faz muito tempo. Eu faço clown, que é ser palhaça, né? Tipo Doutor da Alegria, numa ONG que chama Presente de Alegria. Eu sou a doutora Primavera, e tá muito ruim esse ano, a gente não fez nenhuma visita, a gente conversa com os nossos assistidos e tal. E tem uma ONG que eu ia todo mês, né? Obviamente que essas pessoas estão super no grupo de risco, a gente não pode nem chegar perto, que é a FIC. A FIC é a Fraternidade Irmã Clara, ela fica aqui em São Paulo, na Barra Funda. Eles fazem um trabalho incrível com crianças que têm paralisia cerebral. E a FIC, ela surgiu debaixo do viaduto da Avenida Pacaembu. Hoje ela é uma estrutura super legal, vive de doação, e eles têm um bazar fixo onde era essa primeira unidade deles, que é embaixo do viaduto. E aí, para quem tá precisando de alguma coisa, né, e quer comprar, tipo, um brechó, assim, de móveis a roupas, a brinquedos, lá vale muito a pena. Eles estão super divulgando esses bazares, e eu sou super fã do bazar, porque ele é bem organizado e faz toda a diferença na vida dessas crianças. Pô, que belas dicas, gente. Muito obrigada. E meninas, a gente está encerrando as conversas com todo mundo, que o nosso tempo já está acabando, com uma pergunta muito importante, que é: para onde foi que você fez sua última doação? Ou que aproveita e conta para a gente sua causa do coração do momento, indica uma instituição para fazer, para quem está ouvindo conhecer também. Bom, minha última doação eu fiz hoje. Fiz hoje na rua, faço pelas plataformas de financiamento coletivo. No contexto da pandemia, fiz muita doação para arrecadação de alimentos.
E a Feira Preta se juntou com mais 6 organizações e criou o Fundo de Emergências Econômicas. A gente arrecadou recurso e fez a doação para mais de 600 empreendedores em todo o território nacional, com recorte específico dentro do que a gente apoiou, mulheres negras de 50 até 100 anos. Então, essa é uma causa que eu tô... Apesar de eu trabalhar com isso há muito tempo, mas é uma causa que ainda necessita muito, muito olhar, assim, principalmente mulheres negras 60 a mais. É uma causa que quero chamar a atenção de vocês, por favor, olhem. Que bonito, Dri. Putz, lindo, Dri, adorei. Olha, minha doação também eu fiz hoje. Na verdade, a Sodexo ela tem um instituto, o Instituto Stop Hunger, né, um instituto global. E eu fiz a doação hoje para o Instituto, que eles estão fazendo o Icervaton, que é uma maratona de combate à fome, junto com a ONU. É bem interessante esse projeto. E hoje eu fiz minha doação, que estava devendo a minha ali. Mas assim, gente, realmente tem muitas causas que precisam da nossa ajuda. Então é desde você ajudar alguém que precisa. E outro dia, assim, essa semana mesmo, a gente saiu da padaria, tinha sobrado as comidas e tal, e tipo, uma família ali falando, eu não quero dinheiro, eu tô com fome. Isso, assim, acaba com a minha vida, quebra o meu coração. Quando a pessoa está com fome, gente, é muito tenso, assim, né? Só quem viveu perto e entende direto, sabe, assim, se alguém já pode ter feito trabalho na África ou em algum lugar no Brasil mais inóspito, que entende de fato essa questão da fome, é uma causa que é fundamental, assim, e a gente ainda precisa muito evoluir. Semana passada a gente teve um talk com o pessoal da ONU, e assim, gente, por conta da pandemia, eu queria também puxar essa causa da fome, porque o Brasil saiu recentemente dos principais países aí da miséria em relação à fome. Infelizmente, a gente tem tudo para voltar por conta desse ano, porque, enfim, muita gente acabou voltando a passar fome. Então, se vocês puderem contribuir com causas relacionadas à fome, isso é tão importante aí para o desenvolvimento humano, né? Então, qualquer causa é bem-vinda. Super. Inclusive, nos nossos patrocinadores, o iFood está dobrando as doações que se faz hoje pelo aplicativo para a CUFA ou para a Ação Cidadania, onde você pode doar uma cesta básica pelo aplicativo, e aí eles vão lá doar mais uma. Essa causa é talvez a mais básica de todas, né? Porque sem isso com certeza não há mais nada. Vamos doar, gente. Meninas, 9h10 é hora da janta. Obrigada a você. Ganha uma pizza com R$10 de desconto. E, enfim, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pelas lições e inspirações. Quero encontrar vocês no nosso podcast, Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. A gente tem muito assunto para falar, para se aprofundar, e lá a gente pode ter mais tempo ainda. Em breve nos reencontramos. E para vocês serem testemunhas, todos nossas mesas têm muitos comentários nos 3 canais onde estão sendo transmitidos, e a gente sorteia um kit de produtos da Editora MOL, que eu acho que vocês receberam também, participantes. Sim, eu amei. Adorei. Eu amei também. Ai, que bom, tem um monte de coisa de criança mesmo. E aí, enfim, a gente sorteia para um dos comentários, e quem ganhou agora foi a Natália Alcântara. Natália, escreve para instituto@editoramol.com.br para resgatar o seu kit. Meninas, muito obrigada. Nos vemos em breve. Até mais. Obrigada. Quero agradecer as meninas da tradução de Libras, maravilhosas. Arrasaram. Muito bem. Muito bom, né? Tchau, tchau.